Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro, galera. Quinta-feira foi dia de final da Copa Nordeste 2019, primeira partida no Castelão. Mando de campo do Fortaleza, Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba com a melhor defesa, invicto na competição contra o melhor ataque do Fortaleza. Então é sobre essa primeira partida da final que vamos fazer os nossos comentários agora. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, meu amigo torcedor do Botafogo da Paraíba e todos os amantes do futebol que acompanham o canal Resenha com Magalhães, que curtam, compartilhem, inscreva-se aqui no canal, coloque o seu comentário, divulgue a hashtag Resenha com Magalhães, não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. A sua participação é fundamental para o nosso canal. Então vamos lá, galera. Fortaleza e Botafogo. A gente está falando de final. Então, final é tudo muito diferente do que se acontece dentro de uma competição. Ou de uma competição, mesmo que seja de mata-mata, ou de uma competição de pontos corridos. Você não pode analisar um time, a maneira como ele se comporta dentro de uma final, porque são coisas à parte. Ali o que está valendo é o título. Sinceramente, neste momento, prefiro eu, como amante do futebol, que se tenha um futebol bonito. Porém, eu não posso cobrar de nenhum time, nesse momento de final, que o time jogue retrancado atrás. Foi o que aconteceu com o Botafogo da Paraíba. Ele jogou todo atrás, o tempo inteiro. Foi praticamente o jogo inteiro um ataque contra a defesa. Um muro, Botafogo defensivamente muito sólido, um time muito bem armado. Eu vou te dizer mais, é um time perigoso, e eu vou usar uma palavra aqui, não me entendam mal, torcedores do Botafogo, é um time traiçoeiro. Mas eu estou falando a palavra traiçoeiro não é para agredir. Eu estou falando a palavra de traiçoeiro porque ele acaba enganando o adversário naquela sensação de que estou sofrendo muito, que não consigo sair, não consigo atacar. Causada, consegue sim. E fez alguns contra-ataques, foram muitos, não foram, mas os que fizeram poderiam ter causado gol, inclusive antes do Fortaleza fazer 1-0. Então teve algumas saídas e você via nitidamente que tinha qualidade para saída, mas o Botafogo da Paraíba veio com um esquema para não tomar gol. Então quando ele saiu para o contra-ataque, saíam com 3, 4 jogadores no máximo, o restante continuava mantendo a sua linha de combate defensiva. Então saía, mas mantinha, porque a prioridade era, se pudesse, não perder. E se perdesse, perder de um placar mínimo. Então o time da Paraíba foi o Ceará e conseguiu o seu objetivo. O primeiro objetivo era não perder, esse não conseguiu. Mas se perdesse de um placar mínimo. Então, dentro do que foi planejado, inclusive até o treinador do Botafogo falou isso, parabéns, está fazendo um brilhante trabalho. Infelizmente, aqui no Sudeste, no Sul, é pouco valorizado, infelizmente, mas está fazendo um grande trabalho, está dando uma visibilidade tanto para o time quanto para ele muito grande. A Copa do Nordeste é justamente para isso. Ele disse isso, ou seja, ele planejou e o time cumpriu o que foi planejado. E foi muito, mas muito difícil para o Fortaleza
conseguir romper aquelas barreiras que o time do Botafogo da Paraíba fez. O time do Botafogo da Paraíba não fez nenhum esquema mirabolante. Ele não fez nada extraordinário. O que ele colocou foi colocar as suas linhas próximas à área, deixar o time do Fortaleza trabalhar dentro do seu campo, do campo do Fortaleza, mas quando passava do meio de campo, eles faziam duas barreiras e o time se movimentava de acordo com o que o Fortaleza fazia. O que o Fortaleza fez, que a meu ver, fez certo? Tentou triangular todas as vezes pelo lado de campo. Isso é o correto, porque pelo meio fica muito complicado, porque já tem muita gente. Então o Fortaleza tentou abrir o jogo o tempo inteiro. O Fortaleza tentou o tempo inteiro viradas de jogo, começava o jogo pelo lado direito, terminava no lado esquerdo e assim sucessivamente, ia tentando fazer essa bola quicar em passes curtos, em passes um pouquinho mais longos. No passe mais longo estava um pouco difícil, porque o sistema defensivo do Botafogo estava muito bem encaixado. O que faltou, na minha visão, ao time do Fortaleza foi a jogada individual. A jogada individual faltou um pouco, porque do jeito que estava o jogo, muito bem encaixado, a jogada individual, ou pelo meio, ou pelas pontas, é um fator para quebrar a linha. Então isso é o diferencial e o que o brasileiro sempre teve. E um outro detalhe, para mim faltou um pouco do drible. E um outro detalhe, o Fortaleza cruzou muito dentro da área, cruzou muito. Só que tinha que se chegar mais jogadores dentro da área e esse cruzamento tinha que ser mais próximo à linha de fundo possível, para o cruzamento vir de trás. Porque o cruzamento vindo de trás, você pega o atacante de frente e o defensor de lado ou de costa, correndo encontro ao seu gol. Fez muito cruzamento, mas muito cruzamento sem chegar à linha de fundo, chegando no meio entre a grande área e a linha de fundo, e sempre que estava assim, o defensor do Botafogo, os defensores fizeram uma grande partida, estavam quase tirando todas as bolas. Por quê? Eles já estavam posicionados corretamente para tirar a bola, porque a bola não estava indo para a linha de fundo. Porque quando a bola vai para a linha de fundo, mesmo que o zagueiro esteja de frente para a bola, ele tem que se posicionar ao contrário, porque a bola está saindo dele, não vindo em direção a ele, se a bola não é cruzada da linha de fundo. Da linha de fundo vai do fundo para trás. Quando você não está na linha de fundo, você cruza da ponta para dentro. Ou seja, o zagueiro está quase sempre de frente e o atacante de lado. Tem que ser ao contrário. O zagueiro de lado e o atacante de frente. Facilita, mas para isso só indo à linha de fundo. E o Fortaleza tentou muita bola alçada dentro da área, porém não chegava muito à linha de fundo. Então, para mim, o que dificultou mais, além do sistema defensivo do Botafogo, que estava muito bem encaixado, além do receio do Fortaleza tomar um gol e se complicar mais, porque sabe que jogar lá vai ser muito do complicado. O time do Botafogo lá é muito forte, o Fortaleza sabe disso, porque já enfrentou. Então, o Fortaleza tinha esse receio, mas tinha que ir. Porém, faltou, além do sistema defensivo, o Botafogo estava muito bem encaixado, desse receio de não dar o contra-ataque também para o time adversário. O Fortaleza tinha isso, o Rogério Ceni sabia. Faltou a jogada de linha de fundo, que tinha que ir mais à linha de fundo, e para isso precisava da individualidade do jogador, e faltou um pouco da triangulação para essas jogadas. Tanto triangulação pelo meio, só que pelo meio seria muito mais difícil, mas poderia se tentar, mas principalmente as triangulações pelas laterais. De vez em quando triangulação, de vez em quando um drible, mas para ir à linha de fundo. No restante, eu gostei muito do jogo do Fortaleza.
Gostei muito do Fortaleza e gostei muito do Botafogo pelas propostas que foram apresentadas. Aí o torcedor do Fortaleza vai falar, mas Magalhães foi um ataque contra a defesa, o time do Botafogo foi covarde. Cara, se você pegar o campeonato inteiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil nas suas fases aí, eu até falaria que a forma como o Botafogo jogou foi uma maneira covarde, porque eu não gosto. Só que eu não posso falar isso do time do Botafogo. A gente está falando de uma final. A gente está falando isso de uma final. De uma final. Se o Fortaleza, na outra partida, que é lá na casa do Botafogo, jogar todo atrás, só se defendendo, eu também não posso criticar. A gente está falando de um título. E final é completamente diferente. Sinceramente, é um dos poucos momentos que eu não vou nunca cobrar futebol bonito, é numa final. Final dificilmente tem um futebol bonito. Na final a gente está esperando só o resultado. Só o resultado. Só o resultado. Esperando só o resultado. Então, meus amigos, o jogo foi muito bom. Muito bom. Ataque contra a defesa. O que foi proposto foi isso, foi um ataque contra a defesa, isso aconteceu. E, a meu ver, o ataque funcionou e a defesa funcionou também. Porque a proposta conseguiu. O Fortaleza queria ganhar, de qualquer maneira, mesmo que seja um placar mínimo. E o Botafogo queria, se perder no placar mínimo. Então os dois conseguiram o que queriam. Os dois conseguiram. Mas o Fortaleza, se tivesse mais essa jogada, a linha de fundo, mas a linha de fundo, um pouco mais de individualidade, de drible, talvez poderia até ter feito o segundo. Teve chances. O goleiro do Botafogo fez grandes defesas. Só uma coisa que me incomodou um pouco, na minha visão. O Rogério Ceni demorou demais para colocar o Marcinho. Demorou demais para colocar o Marcinho. Do que o Marcinho fez na última partida, ele tem uma noção de drible, velocidade e de colocação dentro da área, na minha concepção, hoje, melhor do que a do Osvaldo. Na minha visão. Para mim, o único pecadinho, na minha visão, que o Rogério Ceni cometeu, foi demorar muito para colocar o Marcinho. Mas, meus amigos torcedores, tanto do Botafogo da Paraíba quanto do Fortaleza, estão de parabéns. Foi um jogaço onde os dois conseguiram o que planejaram, e eu já espero a finalíssima, a decisiva na casa lá do Botafogo da Paraíba, onde lá ele manda muito bem. Vai ser outro jogaço e aonde os papéis vão se inverter. Será que o Botafogo da Paraíba vai conseguir virar esse placar? Será que o Fortaleza vai ser tão eficiente quanto o Botafogo da Paraíba foi nesse jogo? Aguarde para ver. Então foi um jogão, parabéns ao Fortaleza, parabéns ao Botafogo da Paraíba, taticamente fizeram o que tinham que fazer. Alguns detalhes poderiam mudar o jogo, mas isso faz parte, a gente está falando de final. Então parabéns aos treinadores, parabéns à torcida e parabéns aos jogadores. Um grande jogo, e isso, para quem é amante do futebol, é para ficar rindo de orelha a orelha. Então, conto com a participação de todos, um grande abraço. Conto com vocês no Resenha com Magalhães, o canal do futebol brasileiro. Até mais. Fui, valeu, tchau.